que vai nos trazer informações valiosas de missões e vai também ministrar a palavra de Deus para nós nessa noite. Estenda a sua mão para cá. Pai querido, aqui está a tua filha, a tua serva Juliana. Com certeza o Senhor já fez descer ao seu coração a sua palavra. Portanto, Senhor, usa a tua filha, fala conosco nesta noite. Aquilo que ela tem de informação valiosa para nós, queremos receber com alegria. Usa a tua serva, é o pedido que nós te fazemos no nome de Jesus. Aplaudindo a Jesus, vamos receber a missionária Juliana. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar. Estou muito feliz, faz muito tempo, né, que eu não estou aqui. A última vez que eu estive aqui na igreja sede, a igreja estava, né, vamos usar uma linguagem aí digital, estava em formato paisagem, né? E agora voltou para esse formato. E eu particularmente gosto mais desse formato aqui, dos bancos. Acho que é porque eu cresci na igreja, morei em igreja, a gente é meio tradicional, né? Então, mas estava com muita saudade, conheço muito dos irmãos, alguns irmãos não conheço, mas quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou missionária da Missão Desafio. Falo que estou porque estou indo e voltando agora, né? Ainda estou missionária no Paraguai. Vai fazer 13 anos esse ano, 2021, né, que essa regional me enviou. E eu tenho muita gratidão por tudo que Deus tem feito ali, né? Apesar da gente, Deus tem feito uma obra maravilhosa ali. E, através da oração, oferta de vocês, esse carinho todo especial, o Senhor tem cuidado de nós ali, naquele lugar. Amém, irmãos? Quero louvar a Deus pelo convite para ministrar hoje no culto de missões, né? A gente está desde o ano passado tentando, e as datas não estavam se encaixando, mas o pastor Carlos, né, obrigado, pastor, pela honra, da mãe Vani, está com vocês, né? Primeira vez que estou conseguindo estar com vocês num culto, né? Que a gente se conhece há muitos anos. Os irmãos já estão acostumados com o meu jeito, mas é a primeira vez que a gente está junto. É um prazer muito grande estar com vocês. Não vou citar o nome dos irmãos, que posso esquecer algum, mas os irmãos, pode ter certeza que eu lembro dos irmãos, tá? Irmão, você me lembra de mim? Lembro, né? Eu mudei um pouquinho, mas os irmãos também mudaram, mas a gente tem esse carinho, esse vínculo, né? Quem aqui já esteve lá no Paraguai? Daqui, ó, pastor. Ó, quantos irmãos já tiveram lá, ó. Ainda tem irmãos que estão assistindo que tiveram lá já na nossa igreja lá. E, em nome de Jesus, quando passar nessa fase da pandemia, Deus vai preparar e os irmãos vão poder voltar lá para nos visitar, para a gente falar de Jesus e para fazer umas comprinhas, né, irmãos? Tem que aproveitar a oportunidade, né? Amém? Quero aproveitar, antes da gente falar um pouquinho da palavra do Senhor, eu gostaria de passar 2 vídeos para os irmãos. Um é um vídeo sobre o institucional da Missão Desafio. O pastor Emerson, nosso presidente, ele pediu para mim passar esse vídeo aqui para vocês. Eu acho que ele nem foi divulgado ainda nas redes sociais. Mas é um vídeo que mostra todos os projetos. Então, irmãos, para vocês verem como é importante, né, esse trabalho, a nossa regional aqui, a regional de Jundiaí, ela é hoje, eu não tenho certeza, mas ela se ela não é a primeira ou é a segunda regional mais forte em envio de sustento missionário através do Brasil para missões da nossa igreja. Então, vocês vão ver aí que eu tenho certeza que não tenho dúvida que quando a gente chegar no céu, vocês vão ver, mas como que eu ganhei uma pessoa no Nepal, no Camboja? Aí Deus vai falar assim, olha, aquela oferta, aquela oração, aquele missionário que você enviou, olha aqui, filho, as vidas, né? Então, irmãos, todos nós juntos estamos levando a palavra de Deus para esses lugares. Então, gostaria que os irmãos ficassem bem atentos. Eu não vou falar do Paraguai porque vai falar nesse vídeo. Tá, irmãos? Mas no meio da ministração eu conto alguns testemunhos em nome de Jesus. Olá, amigos e irmãos. A Missão Desafio é uma visão materializada. E toda visão, para ser materializada, ela precisa ter fundamento sólido. E o único fundamento sólido que Deus patenteia e assina embaixo é aquele fundamento embasado na palavra de Deus. Então eu diria para você que a Missão Desafio nasceu porque uma ordem de Cristo
ela foi atendida. Eu não tinha recursos, eu não tinha meios, eu não tinha proeminência, eu não tinha uma igreja que me dava um respaldo, mas eu tinha uma visão. E eu orava por essa visão, e através disso veio nascer a Missão Desafio. Já nos primórdios do meu ministério, quando eu apenas orava por missões, estava nascendo a Missão Desafio. Depois, quando pude enviar um missionário para o campo, ela começou a tomar uma forma efetiva. E hoje eu fico muito feliz de ver a Missão Desafio continuar o seu trabalho, o legado permanecer e Deus levantando outros homens e mulheres que abraçaram a causa e estão atendendo o ide imperativo de Jesus. Nós estamos em 4 continentes, 25 países, estamos com 258 missionários no campo transcultural e atualmente com 112 igrejas plantadas. No continente africano, nós desenvolvemos vários projetos, como Dai-lhe Voz de Comer, que assiste 3.450 crianças diariamente, 9 postos no deserto, escolas de formação de obreiros, estufas comunitárias e entre outros. Nas Américas, temos a Clínica Médica Bethesda, na Bolívia, Escola de Futebol no Peru, projeto Semeando Esperança para o Haiti, que apoia 6 orfanatos, impactando diretamente mais de 280 crianças, e bases missionárias como no Paraguai, Uruguai e Bolívia. Na Ásia, a Igreja Iraque para Cristo possui o projeto Shorai, que atende cristãos refugiados de vários países. O trabalho com evangelismo infantil no Camboja e Nepal tem gerado frutos, assim como nas 3 escolas na Índia, atendendo 194 crianças diariamente. No continente europeu, o projeto Fôlego para a Europa gera frutos em 4 países, através das igrejas Itália, Espanha, Portugal e Romênia para Cristo, através do evangelismo infantil e estudo bíblico nos lares. Para manter toda essa estrutura, a gente conta com o apoio das nossas convenções, do Conselho Nacional, na pessoa do pastor Luiz Fernandes Bergamin, com o staff operacional da Missão Desafio, com a diretoria e também com os 31 escritórios regionais espalhados por todo o Brasil. Esses escritórios regionais da Missão Desafio são braços do escritório nacional. Que a boa mão de Deus esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. A elevada demanda de missionários dentro e fora do Brasil, bem como a necessidade de preparo acadêmico e prático, propiciaram, em 2014, a criação do CFM Alpha, órgão de treinamento missionário da Missão Desafio. Situado na cidade de Araçariguama, distante cerca de 60 quilômetros da capital paulista, o CFM Alpha prepara futuros missionários que atuarão no Brasil e no exterior. Durante 7 meses, os nossos alunos são submetidos a uma intensa rotina de 40 disciplinas acadêmicas, treinamentos práticos nas próprias instalações do Alpha, treinamento externo transcultural em uma das nossas bases no exterior, sem contar o aprendizado de línguas estrangeiras durante o curso. Em 2020, face à pandemia do coronavírus, nós implantamos uma réplica de um povoado africano típico do país, Burkina Faso, nas dependências do CFM Alpha. Através desta iniciativa, os alunos experimentaram por 10 dias os costumes, o idioma, a cultura africana no Brasil e desenvolveram um projeto de plantação de uma nova igreja. Os alunos aprovados recebem a diplomação durante o nosso simpósio de missões. Formados, os ex-alunos, em conjunto com suas igrejas, pastores e a diretoria da Missão Desafio, buscarão a definição de um campo de atuação no Brasil ou no exterior, de acordo com a vontade de Deus. Após ouvir
todas essas preciosas informações sobre a história e a estrutura da Missão Desafio, queremos apresentar a você agora as duas ferramentas principais usadas pela Missão Desafio para contribuição. Uma é a Oferta Missionária Nacional, a OMN, que é retirada em todas as igrejas do Brasil para Cristo no terceiro domingo de cada mês. E também o SEM, que é o Socorro Emergencial Missionário, que visa socorrer os missionários em situações extraordinárias, em coisas que fogem do dia a dia do trabalho missionário. Você pode nos seguir ou conhecer mais sobre a Missão Desafio através do site www.missãodesafio.com.br ou nos procurar nas redes sociais @Missão Desafio. Um abraço, que Deus te abençoe. Um abraço, que Deus te abençoe. Amém. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, amém? O próximo vídeo nós vamos passar no final, tá, Ezequiel? No final, amém? Abra sua Bíblia em Atos, livro de Atos, capítulo 1. O pastor já orou por nós, estamos abençoados. E quero falar um pouquinho da palavra de Deus, falar um pouquinho sobre missões. E eu já expliquei nas redes sociais, mas alguns irmãos, né, é muita publicação, às vezes passa despercebido. Mas esse ano eu estou morando aqui em Várzea Paulista, o ano 2021. Depois de 13 anos, a igreja de Várzea, minha igreja enviadora, me convidou para membrar, e aí a gente fez, né, vai fazer um tempo de conhecimento, de estar junto, e aí eu vou ficar indo e voltando. Então, irmãos, vocês podem me chamar, tá? Para outro compromisso que não seja de missões. Então, dia de semana, culto de libertação, oração, visita, trabalhar com as crianças, eu estou à disposição. Só precisa ser um pouquinho, ter uma antecipação, porque o pastor Emerson pode também marcar alguma coisa no mesmo dia, e aí eu não vou poder vir. Mas pode me chamar, tá, pastor? Precisar de uma situação, socorro, qualquer coisa. Porque a gente fala que os missionários é igual o Severino, né? Para tudo. É para tudo, irmãos. Para limpar a igreja, para fazer visita, para ir no hospital. Então, eis-me aqui para ajudar os irmãos no que os irmãos precisarem, amém? Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, é uma leitura bem conhecida. Pode ficar sentado mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a pregação do evangelho, como que a igreja primitiva se comportou diante, né, das falas de Cristo e diante das promessas de Cristo, né, junto com a ascensão. E esse momento é um momento muito importante da história da igreja, da história do evangelho. E nós vamos ler a palavra do Senhor, diz assim. Eu vou ler desde o versículo 1 para os irmãos, para a gente falar do contexto. Em meu livro anterior, Teófilo, a minha tradução, irmãos, é a NVI, tá? Seus irmãos, não sei se os irmãos projetam, para a gente continuar a leitura aqui. Escrevi a respeito de tudo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins
da terra. Amém, irmãos? Vamos continuar até o versículo 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém, irmãos? Que palavra tremenda, né? A leitura dela já é fantástica e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Deixa a tua Bíblia aberta no livro de Atos, que a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Mas mesmo com máscara, eu sei que a máscara, irmãos, às vezes limita a gente na hora do louvor, né? A gente fica um pouco limitado, mas é o momento. A gente vai passar essa fase. Logo, logo nós estaremos sem elas, né? Mas fale comigo, tetra. Tetra. Quando a gente fala tetra, o que você lembra? Do Galvão Bueno, não é verdade, irmãos? Não, irmãos, se você não lembra do Galvão Bueno é porque você não teve TV, então. Porque todo brasileiro que gosta de Copa do Mundo vai lembrar, quando fala tetra, vai lembrar do Galvão Bueno. Ai, a minha motivação não é falar dele, não, é só falar, né, do tetra. O pastor, uma vez, ele foi numa conferência e ensinou essa conversa que eu estou tendo com vocês sobre o tetra. Ele falou assim: irmãos, o evangelho, a pregação do evangelho no mundo, ela é tetra. E aí eu fiquei, meu Deus, o que será que ele quer dizer com isso? E aí ele explicou nesse texto de Atos 1:8, ele falou assim: nós vivemos uma dicotomia muito grande a respeito da evangelização. Daqueles irmãos, vou falar de mim agora, né? Que só querem pregar fora do Brasil. Que a evangelização é só fora do Brasil, que só vale fora do Brasil, porque é muito investimento no Brasil e pouco investimento fora do Brasil. E aí, a igreja brasileira, para eles, não tem importância. E a gente vive a dicotomia do outro lado, que é só no Brasil. Para que evangelizar lá fora, com tanta necessidade aqui, tantas pessoas morrendo sem o evangelho? E, na verdade, não é esse o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus é que nós sejamos uma igreja plena, uma igreja que entendeu que nós devemos fazer aonde Ele mandou, e é nas 4 partes. Então, ele fala tetra por isso, né? Na Jerusalém, que é a nossa casa, é a nossa terra, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, quando eu falo tetra, eu falo, irmãos, nós não devemos nem ser bairrista e nem devemos ser extremistas, devemos ser tetra. Entender que o evangelho deve ser pregado nesses 4 lugares e usar todas as ferramentas que o Senhor nos dá, todas as estratégias, todas as situações que Ele permite, e através delas a gente avança em direção à vontade de Deus, que é a pregação efetiva do evangelho. Amém, irmãos? Então, a gente não pode usar nenhuma desculpa, nem se respaldar numa dificuldade ou numa limitação. A gente precisa avançar em direção à vontade de Deus. Então, quando a gente olha o livro de Atos, quando a gente olha esse momento da igreja, esse momento que Jesus aparece aos discípulos e ele começa, então, a conversar com os discípulos e ele estabelece uma promessa. Já havia estabelecido em Mateus, onde o irmão Gimenez leu. Ele já havia estabelecido, mas ele confirma em Atos 1:8. E a Bíblia é muito clara, e Jesus fala, então vocês fiquem aqui, e vocês vão receber poder. Para quê? Para ser minhas testemunhas, por onde quer que vocês vão. Por onde quer que vocês vão. Então, o Senhor Jesus não está dizendo, olha, Juliana, você vai ser minha testemunha só ali naquele bairro. Não, você vai ser minha testemunha, Juliana, na faculdade, no emprego, na sua família, nos seus parentes, no estado da sua família, no outro estado, no outro país. Se eu te enviar no outro continente, você vai ser minha testemunha aonde eu te colocar.
Então, quando o cristão ele entende que ele é testemunha de Cristo, a partir do momento que ele acorda, que ele levanta, começa o seu dia, ele já começa com o entendimento. Hoje é o dia que o Senhor fez e eu sou testemunha desse evangelho vivo. Então, eu sou testemunha desse evangelho para o meu pai, eu sou testemunha desse evangelho para os meus filhos, eu sou testemunha desse evangelho para o meu cônjuge. A gente é testemunha em todos os momentos. Mas a nossa geração, principalmente a minha geração, tem tentado mudar essa realidade. Trazendo o quê? Trazendo justificativas, trazendo um estado de lentidão, uma acomodação muito grande. Eu não vim aqui para exortar os irmãos, mas é difícil falar de missões sem um confrontamento pessoal. Porque missões tira a gente da nossa zona de conforto. Missões tira a gente do nosso estado de tranquilidade, faz a gente refletir, faz a gente sair da nossa... eu brinco, né? A gente faz umas bolhas na vida da gente, né? E aí o Senhor vem com a palavra e fala, sai da bolha, Juliana, sai da bolha, irmão. Por quê? Porque Ele quer que a gente avance em direção à vontade dEle. Então, o que eu estou trazendo para os irmãos aqui não é aquilo que eu entendo como evangelho, ou que a Missão Desafio estabeleceu, ou que o escritório regional... Não, estou trazendo aquilo que Jesus nos disse. Jesus nos disse, vocês vão ser minhas testemunhas. Só que a gente tem aquele pensamento, né, de que há uma classe espiritual. E aí... Assim, na questão da responsabilidade é a mesma. Os pastores, os palestrantes da palavra de Deus, os ministradores da palavra de Deus, eles vão ter que prestar contas diante de Deus. Mas na pregação do evangelho, irmãos, não existe classes, o clérigo, né, que a gente fala, não existe. Todos são chamados para ser testemunhas de Jesus. Você talvez não vai ter a capacidade, ou o dom, ou o chamado específico para a pregação do evangelho, do ensino. Você não vai saber cantar, mas com a sua vida, o seu testemunho pessoal, com a sua forma, na sua singularidade, na sua simplicidade, na forma como Jesus te formou, Ele vai te usar como testemunha da pregação do evangelho. Uma vez eu questionei com Deus por que Ele me fez mulher. Porque para mulher, não é um discurso feminista não, porque eu não sou. Mas para mulher as coisas são um pouco mais difíceis. Porque tem a casa, tem a comida, tem o filho, né? E tem um universo, que a igreja tem um universo muito mais de homens, graças a Deus. Porque é Deus que quer assim. E a gente precisa obedecer a palavra de Deus. Se alegrar com aquilo que a palavra de Deus diz. E aí eu falava, Deus, porque se eu fosse homem era tudo mais fácil. Porque eu já era um pastor, e aí eu ia para uma nação, eu não sentiria tanto medo. E aí, Senhor, se eu for para uma nação, se eles me prenderem, se eles me matar, está tudo certo. Mas quando você é mulher, aí você pensa, aí já tem uma menininha, uma filhinha, né? Fala assim, agora eu já não posso ir para tal lugar, porque eu tenho a Helena. Porque a mulher tem um pensamento diferente. Aí o Senhor um dia falou ao meu coração, não, Juliana, eu te fiz mulher por um propósito. E é nesse jeito mesmo, como mulher, nesse propósito que eu vou te usar. Não é porque é você, é porque eu quero salvar vidas, eu quero transformar histórias. Então, todo aquele que estiver disponível, todo aquele que estiver debaixo da minha vontade, debaixo da minha palavra, eu vou usar. É isso que a palavra de Deus diz. Então, a gente não pode ficar, sabe, com aquela muleta, com aquela justificativa. Porque eu sou muito novo, eu sou muito jovem, eu sou muito velho, eu sou muito experiente, porque na minha época era diferente, porque eu aprendi diferente, porque eu não tenho mais força, porque eu trabalho, porque eu tenho faculdade. Irmãos, a gente precisa abandonar essas desculpas e começar a ir em direção à vontade de Deus, à palavra de Deus. Amém, irmãos? Às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu preguei 12 anos em espanhol, irmãos. Então, para pregar em português, ainda eu tenho que trabalhar a minha mente. Então, se eu me atrapalhar nas palavras, irmãos, me perdoem. E aí, Jesus dá uma promessa. Abra sua Bíblia em Atos 2. E Jesus dá uma promessa. Atos 2, 42. E ele fala, então fiquem, vocês vão ser cheios do Espírito e serão minhas testemunhas. E aí,
a palavra de Deus diz que ao receber o Pentecoste, receber esse Espírito, na descida do Espírito, Deus usa os apóstolos poderosamente, milhares se convertem. E no versículo 42 a gente vê a formação da primeira igreja. Então começa, o avivamento chega, a salvação de alma chega, e o avivamento começa, e eles começam então a ter uma vida em comunidade. E diz a palavra de Deus assim: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Então, quando o testemunho chegou, quando o poder de Deus chegou, a igreja começou a crescer, a vida em comunidade começou a acontecer. E é isso que o Evangelho promove. Promove salvação eterna, redenção, transformação e vida em comunidade. Uma maior marca de uma igreja, a maior marca da vida em comunidade, de crescimento do Evangelho, é quando os crentes estão congregando, estão se relacionando. Ontem eu estava, eu tenho uma irmã, vários irmãos que a gente se aconselha pelo WhatsApp, pela distância, às vezes não dá mesmo para ser pessoalmente. E ela estava me falando que ela saiu de uma depressão e estava voltando às tarefas da igreja. É uma outra regional, numa outra cidade. E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, não fuja da vida em comunidade, ainda mais nesse tempo de restauração. Porque a Bíblia fala que aquele que se isola procura interesses egoístas, é o que Provérbios diz. Deixar de congregar, deixar de se relacionar, você não vai... Como que você vai usar o fruto do Espírito? Com os crentes, com as pessoas. Não tem como ter fruto do Espírito isolado. Você não vai ter nenhum problema se você ficar isolado. Mas você não vai crescer na fé. Não vai crescer na fé. Quer crescer na fé? Congrega, visita, relaciona. Não existe evangelho sem relacionamento. E só que essa geração, a minha, vou falar da minha para frente, é uma geração que não quer se relacionar, porque é mais fácil. Eu me poupo, mas eu não cresço na fé, eu não experimento. Por que os apóstolos, os discípulos experimentaram o avivamento? Porque eles estavam juntos. Jesus não mandou eles ficarem cada um na sua casa sozinhos, mandou se reúnam e fiquem no mesmo lugar. E aquela reunião produziu crescimento, evangelização. Irmãos, sabe quem que vai evangelizar a tua família? O teu testemunho. Sabe quem que vai evangelizar no teu trabalho? O teu testemunho. Tem gente que quer ser agente secreto de Jesus, né? Quer ser crente na igreja, mas no trabalho não quer falar de Deus. Claro, a gente tem que ser equilibrado, ter sabedoria, mas a gente precisa viver esse testemunho no dia a dia. Isso acontecia na igreja primitiva. E aí, então, quando os apóstolos, no capítulo 3, vão para o templo, o testemunho estava indo com eles. Eles não iam pregar o evangelho só lá dentro da sinagoga. Eles iam pregar o evangelho na onde eles estivessem. Então, no caminho da sinagoga tinha o coxo. E muitas pessoas se achegavam a Cristo através da pregação efetiva do evangelho e da comunhão. Ah, irmã Juliana, mas como? Com tantas dificuldades. Agora, por causa da pandemia. Devagarzinho nós vamos voltar à realidade, irmãos. Mas nós não podemos aceitar isso no nosso coração. Se resignar, sabe quando a gente se resigna? Falar, eu não vou mais, não pode mesmo. Não, é só um período. Eu vou me organizar. Se eu não posso ir todo dia, eu vou a cada 15 dias. Se eu não posso ir toda semana, a semana toda, eu vou uma vez na semana, mas a gente não pode aceitar esse distanciamento tão prolongado.
O distanciamento, sim, de 2 metros, a máscara, o álcool, todas as medidas, né? Por amor ao outro. Mas a falta de comunhão a gente não pode aceitar. Então, é necessário a gente trabalhar isso no nosso coração. Estou contextualizando aqui para os irmãos nesse tempo que nós estamos vivendo. E aí, começa uma pequena perseguiçãozinha. E Pedro e João estão perante o Sinédrio, capítulo 4, mas a igreja não para de crescer. Se reúnem, há milagres, há temor, há tudo em comum, há perseguição, pequena, mas a igreja não para de crescer. Atos capítulo 4, versículo 32. O autor de Atos está voltando a dizer como que a igreja primitiva se comportava a respeito do testemunho do evangelho. E aí o autor fala assim, ó, da multidão dos que creram, era uma mente, um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Havia uma grande comunhão. Agora, naquela época, irmãos, não tinha WhatsApp, agora tem. Você não pode visitar, manda oração. Manda mensagem, pergunta como é que está. Você não pode abraçar, manda uma flor. Né? Aqui tem umas irmãs mais experientes, né? Você não pode visitar aquela irmã, manda uma flor. Ela vai se sentir amada. É uma forma de comunhão, é uma forma de dizer, olha, eu estou aqui, eu estou vivo na tua história. E aí a palavra de Deus diz assim, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Uma das coisas que o Evangelho e a presença de Deus, a presença do Espírito Santo promove em nós é uma grandiosa graça. É um estado de alegria. Eu sei que está sendo muito difícil, irmãos. Essa semana foi muito difícil para nós ali na nossa igreja, ali no Primavera. Uma semana de luto. É muito difícil estar feliz quando há luto. Mas a graça de Deus, ela faz exatamente isso no nosso coração. Porque a gente não olha para agora, a gente não olha para a situação momentânea. A gente olha para o eterno, a gente olha para as promessas daquele que nos chamou, que nos limpou, que nos transformou. Eu tomo os cuidados, sou a favor dos cuidados, irmãos. Porque eu amo meus irmãos, eu não quero que ninguém vá. Mas eu não tenho medo do Covid. Porque eu estou salva. E eu quero muito ver o meu Cristo. Eu não quero ver agora, porque eu sei que Ele vai me usar muito ainda para ganhar muita gente em nome de Jesus. Porque Ele é Deus. E Ele que salva. Mas se Ele me chamar, eu não tenho medo. Mas, irmãos, nós não podemos viver tristes por causa de nada. Isso não pode nos abater. A gente precisa olhar para Jesus. E a palavra de Deus dizia que grande graça estava sobre todos eles, porque eles não estavam olhando o momento, estavam sobre o Império Romano, estavam sobre dificuldades, haviam sido perseguidos ali no momento da crucificação de Jesus, havia se espalhado um pouco dos discípulos. Mas eles não olhavam para isso, eles olhavam para as promessas, para a graça, para tudo aquilo que Deus estava fazendo. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Não é porque eles tinham dinheiro, mas porque eles tinham um coração disposto a repartir. E colocavam aos pés dos apóstolos tudo o que tinham. Mas, como toda igreja que cresce, como toda igreja que tem pessoas, havia o quê? Problemas. Irmãos, no dia que vocês acharem a igreja perfeita, não entra. A hora que você entrar na igreja, a igreja deixou de ser perfeita. Toda igreja tem problemas, irmãos. Se você achar que você vai mudar de igreja e vai resolver o problema, não vai. Fica aqui, resolve o problema aqui. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque aonde há pessoas, as pessoas, embora justificadas, ainda estão na natureza do pecado. E algumas podem cair. E a gente tem que orar, amar e orar, mas Deus tem a sua forma. Ele sabe por quê. Ele permite na sua soberania, mas nós temos que orar e vigiar para não cair também.
Mas naquele tempo em que a igreja crescia, 2 dos irmãos mentiram para os apóstolos. E a Bíblia fala que eles caíram mortos. Eu fico imaginando, irmãos, se acontece isso com a gente nessa geração. Mentiu, morreu, misericórdia. O que ia ter de gente morta? Santo Deus. Porque essa geração é uma geração que mente demais. Mas naquele momento da igreja, para gerar um temor, para gerar um entendimento do que era pecado, sobre as verdades espirituais, princípios bíblicos, o Senhor permite essa situação. E a Bíblia fala, irmãos, que os irmãos não paravam de crescer, mesmo com essa situação. Versículo 12 do capítulo 5 diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. O evangelho não pode deixar de crescer porque há escândalos. O evangelho não pode deixar de crescer porque alguns desanimam. Nós não podemos parar de amar Jesus na mesma intensidade porque as coisas não acontecem como a gente planeja, irmãos. Jesus não tem nada a ver com isso. Há um tempo atrás, eu estava com dificuldade de perdoar uma pessoa e o Espírito Santo começou a falar para mim assim, ó, perdoa logo, porque é 2 serviços. Se você decidir perdoar agora, eu já vou fazer a obra. Se você ficar enrolando, você vai sofrer em alguns meses, daqui 2 meses você vai ter que perdoar, porque eu vou fazer a obra no seu coração. É mais ou menos isso, irmãos. A gente se apega a situações e para. Ai, porque aquele irmão disse aquilo, porque aquele irmão disse aquilo outro, porque aquele missionário fez aquilo, porque aquele pastor... A gente não pode pensar assim. A gente tem que olhar para o nosso Senhor e ser como os apóstolos. Eles não olharam para Ananias e Safira e falaram assim, ó Jesus, ó Espírito Santo. Não, eles continuaram fazendo a obra daquele que o chamou. E a igreja continuava crescendo. E começou a perseguição. Por quê? Porque aonde o evangelho cresce, aonde há evangelho verdadeiro, aonde há genuína palavra de Deus, haverá perseguição. Pode ver que as coisas estão ficando mais duras para a gente no Brasil. Vai ficar pior. Por quê? Porque se o evangelho verdadeiro é pregado, a tendência é a perseguição aumentar. Mas nem sempre é só por isso. Sabe o que acontecia? Irmãos, versículo 41 do capítulo 5. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixaram de ensinar e proclamar quem era Jesus Cristo. Mas a igreja primitiva tinha um erro. De lá de Atos 1:8. Eles só ficaram em Jerusalém. Então, Deus, na sua forma, né, que Deus tem sua forma de trabalhar, começou a permitir, né, que os apóstolos enfrentassem uma perseguição ainda maior. É o que a gente vai ver agora, a partir do capítulo 6. Porque aquela igreja estava muito boa, mesmo com uma perseguiçãozinha, ela estava muito boa. Vou contextualizar agora aqui, tá, pastor? Uma cadeira muito linda. Essa igreja aqui é muito linda, né? Ar-condicionado, som bom, músicos maravilhosos, né? Os irmãos são muito calorosos. A gente, aqui é uma igreja que as pessoas se achegam fácil, né? Era mais ou menos a igreja de Jerusalém. Havia tudo em comum, louvores, milagres e maravilhas, e repartiam tudo, eles tinham tudo em comum. Só que eles não estavam saindo de Jerusalém. E aí o Senhor começa a permitir. E aí no capítulo 6 de Atos, deixa eu correr aqui, pastor, 5 minutinhos, tá? No capítulo 6 de Atos, o Senhor permite que Estevão testemunhe. E Estevão é o primeiro mártir da igreja. E logo depois que Estevão
é apedrejado, uma grande perseguição se instala na igreja primitiva. Abra sua Bíblia, Atos 8. Agora já estou caminhando para o final. Atos 8. Que diz assim, versículo 1, parte B. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Alguns irmãos, mestres, né, teólogos, eles falam que a diáspora, esse momento da igreja primitiva, foi o maior agente missionário. Porque tirou as pessoas da zona de conforto, daquela igreja maravilhosa que elas estavam, e elas tiveram que sair e testemunhar. Vamos lá para o texto, para vocês verem que legal. Olha lá, irmãos. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Ou seja, quem saiu pregando não foi os apóstolos, foi os crentes que se converteram. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. E Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Olha o versículo 4 agora. Os que haviam sido dispersos, quem? Os irmãos, os crentes, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Deus permitiu aquelas se instaurar uma grande perseguição para que os crentes alcançassem a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Esses crentes aqui, os que morreram, Estevão, os que saíram da diáspora, os que saíram de Jerusalém, foram os testemunhos vivos para que Saulo se convertesse. Foi esses crentes que cruzaram o caminho de Saulo. Sabia? Você pode não ser a pessoa que vai pregar para um Saulo, mas você pode deixar um testemunho na vida de uma pessoa como Saulo e ele se transformar em um Paulo e o evangelho alcançar muitas nações. Você sabia disso? A gente não sabe até onde a nossa semente vai chegar. Talvez o Senhor só vai usar a nossa vida para ganhar uma pessoa. Mas essa pessoa vai ganhar milhares e milhares de pessoas para o Evangelho de Jesus. Quando nós não somos a igreja de Atos 1:8, nós vamos ser a igreja de Atos 8:1. Nós precisamos acordar. Não precisa se instalar uma perseguição para que a gente acorde, irmãos. A gente já pode ir. Eu quero encerrar essa ministração contando para vocês, eu tenho vários testemunhos, mas eu quero contar o testemunho do Fábio, nosso missionário no Uruguai. Ele era aqui da nossa região de Juquiá, pastor Pedro, de uma cidadezinha chamada Oliveira Barros, Miracatu, não sei se os irmãos conhecem, bem pequenininha. Bem pequenininha, os irmãos conhecem, né? Estou sabendo. Na igreja do Fábio havia um rapaz que cantava, acho que vocês conhecem, os irmãos que conhecem a igreja lá sabem quem é. E ele era um irmão que ele tinha até, eu não tenho certeza, mas acho que ele tem até uma dificuldade cognitiva, né? Tem um probleminha assim de algum transtorno mental. Eu não sei a história toda, eu não vou falar besteira aqui, mentira aqui, que não, mas eu sei que ele tem alguma dificuldade cognitiva, mas ele toca, canta. E o Fábio, irmãos, foi para essa igreja que se converteu através da vida desse jovem. 7 anos do Fábio ali no Paraguai. Nós temos uma igreja hoje. Abra a página do Face, por favor. Ela não é uma grande igreja, embora no Paraguai, para o país, ela é uma grande igreja. Mas nós temos a alegria de todos os irmãos que nós temos ali, esses irmãos que vocês estão vendo aqui, de todo esse povo aí, além dos missionários, 2 irmãs eram crentes, todo o resto não crente.
todos frutos do trabalho que o Fábio realizou ali. Quando aquele irmão, tão simples, até com uma limitação pessoal, evangelizou o Fábio, ele não tinha ideia que Deus ia usar o Fábio para implantar uma igreja no Paraguai. E agora está implantando uma igreja no Uruguai. Então, o testemunho que você dá, a oração que você faz, o abraço que você dá, o ouvido que você empresta, o testemunho, às vezes o não que você diz para o pecado, naquele momento que você tem vontade de pecar, mas você não peca porque você quer glorificar o nome de Jesus. Você está numa situação terrível, mas você fala, não, Senhor, não é por mim, não é porque eu sou bom, porque eu sou capaz, mas é porque eu te amo. Tudo isso é uma semente do Evangelho que está sendo derramada diante de pessoas que estão cegas, caminhando em direção ao inferno. E o Senhor vai usar essa semente para levar elas em direção à salvação de Cristo. Então não desperdice nenhum momento. Não desperdice nenhum momento. Aqui está a página da igreja, irmão. Se vocês puderem curtir depois, é a Igreja Cristiana Missão Desafio. Ela tem esse nome porque nós já temos igrejas Paraguai para Cristo já no Paraguai. E nós temos uma ligação espiritual, mas não trabalhamos juntos. Então, para não ter nenhum conflito com essa igreja, a gente ama muito essa igreja. Então, lá a gente tem um nome diferente. Quem sabe um dia, estamos caminhando para isso, a gente trabalhar junto. Mas é a única igreja da Missão Desafio que tem esse nome. O nome da Missão Desafio. Mas curta a página, vocês vão ver lá o trabalho que os missionários estão fazendo no Paraguai. Mas que Deus nos faça entender, irmãos, que a gente pode ser a igreja de Atos 1:8, que a gente pode ser tetra, que a gente pode levar o evangelho. Eu não posso ir, eu vou orar. Eu não posso ir, eu vou ofertar. Eu posso ir, então eu vou me preparar, eu vou para o Alfa, eu vou falar com o pastor Bergaminho, o pastor Carlos, e vou para o Alfa. Mas que o Senhor possa fazer de nós a igreja de Atos 1:8, não a igreja de 8:1. Mas se a gente for a igreja de 8:1, se os Saulos da vida passar por nós, que a gente testemunhe, mesmo debaixo de perseguição, de luta, mesmo fora da nossa cultura, que a gente possa testemunhar Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Perdão, pastor, passei uns minutinhos, tá? É um prazer estar com os irmãos. Eu espero estar mais vezes com vocês. Continue, irmãos. Todas essas alminhas que vocês viram ali na página ali da nossa igreja, junto com a gente, junto comigo, com o Fábio, vocês estão ganhando para Jesus. Amém? Amém? Numa próxima vez eu vou falar mais do Paraguai, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração e a palavra é prioridade. Amém? Deus abençoe.